Glória a Deus pela sua vida, você está no Pod do Guião, aqui na minha casa. Hoje eu estou recebendo a pastora Margarete Marcelino. Ela tem um trabalho excepcional com cura interior, restauração, né? Um trabalho que cuida de vidas, que cuida da alma das pessoas. E hoje eu tenho esse prazer de ter essa pessoa aqui, amém, maravilhosa, mulher de Deus. Eu tive o privilégio, juntamente com a pastora Meila, de participar do SARI, que é o Seminário de Aconselhamento e Restauração Espiritual. Então, gente, é muito bacana. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a alma, né, sobre cura interior. É um tema muito importante. A gente conhece tanta gente doente, tanta gente dentro da igreja que está precisando de ter uma alma curada, restaurada. E esse trabalho tem sido assim um trabalho que tem alcançado muitas vidas. Glória a Deus pela sua vida. Pastora, obrigado. Seja muito bem-vinda. Bem, quem agradece sou eu, pelo privilégio de eu estar aqui, participando dessa bênção, desse momento tão especial. E eu espero contribuir, né, abençoar as pessoas que estão nos ouvindo através desse podcast. Então aproveita, você que está em casa, que sabe que tem alguém que precisa de restauração no seu coração, na sua alma, que tem muitos traumas no passado. Então, olha, manda esse vídeo já para essa pessoa, compartilhe, curta, para que a gente possa levar essa mensagem a tantos corações feridos. Não é verdade, pastora? Amém, amém. Realmente é necessário, né? É necessário. Esse é um dos chamados de Deus na minha vida, né? Desde 2005, é um chamado que Deus fez na minha vida por aquilo que o Senhor tem operado. Porque toda a obra de Deus, ela começa em nós. Isso é tremendo, né? A obra começa em nós. E exatamente nesse ponto, que é o ponto-chave, que a gente quer conhecer um pouquinho da pastora Margarete. Antes da gente ouvir tudo que a Margarete faz, né? A gente também quer conhecer um pouquinho da Margarete, o pessoal que está em casa, né? Já vai ficar mais íntimo, já vai conhecer. Conta um pouquinho, pastora, da sua história, da sua trajetória, sim, até você começar esse trabalho, que é um trabalho que tem, assim, sido maravilhoso. Bem, além, né, do ministério, eu sou uma mulher que também vivo o processo. Eu vivo o processo, todos nós estamos nesse processo de Deus, nessa caminhada. E eu sou alguém que ama cuidar de pessoas, eu sou família, amo minha família, amo cuidar de pessoas, ouvir a história das pessoas. É assim, uma das coisas que o Senhor me chamou para essa obra, porque assim como Deus trabalhou e tem trabalhado na minha vida, eu vejo na igreja, no ministério, quantas pessoas precisam também de restauração. É verdade. Tem muita gente precisando de restauração, é uma grande verdade. Eu costumo sempre, quando estou tendo o privilégio de estar ministrando, sempre Deus tem trazido no meu coração uma palavra que é a parábola da dracma perdida. Sim. Ou seja, a noiva, né, ela perde a moeda dentro da própria casa. Dentro da própria casa. E aí o que nós temos visto, né, cristãos estão se perdendo dentro da própria igreja. É verdade. É verdade. É muito necessário que as pessoas entendam essa necessidade, que trate, né? E interessante que, se a gente for perceber, em algum momento das nossas vidas também, nós estivemos dentro da igreja, às vezes perdidos. Procurando o caminho. Graças a Deus que o Senhor nos alcançou, que o Senhor iluminou o nosso entendimento, trouxe-nos a luz. E agora, através dessa luz, nós precisamos alcançar outros. Amém. Através dessa verdade, nós precisamos alcançar outros. E é isso que eu tenho feito. Esse é o meu chamado em Deus, é maturidade e restauração. Show. Amém. E quem é a pastora Margarete? Bem, como eu disse, a pastora Margarete, né, é uma mulher família, uma mulher que ama Jesus, ama servir ao próximo, amo aquilo que eu faço de aconselhamento, trabalhar com pessoas, ouvir história das pessoas. Amém. Então isso para mim é algo assim, algo que Deus assim, quando eu vejo as pessoas curadas, transformadas, meu Deus do céu, esse é o meu chamado. É tremendo, né? Mas como começou essa história do SARI? Como começou? Como é que a senhora conheceu? Como é que foi o seu primeiro contato?
né, com essa parte de restauração. Por exemplo, eu caminhei muito tempo dentro da igreja, mas eu não conhecia. Até ouvia falar aqui e lá, mas acabava não dando muita importância, nunca tinha me envolvido. E eu tô falando de muito tempo, eu tô falando de coisa de, sei lá, 15 anos aí, até eu entender e conhecer um pouquinho sobre essa parte. Como é que foi a sua experiência? Hoje você trata pessoas, mas como é que foi a sua experiência lá no início de conhecer esse trabalho e desenvolver o SAV? Sim, bem, início começou tudo assim. Eu já conhecia em 2002, mais ou menos. Né? Eu sempre gostei de batalha espiritual. E em 2002, mais ou menos, eu conheci o trabalho da Neuza Tioca, né? Da Neuza Tioca, do Alcione Omeric. E passei por esses seminários todos, né, de cura e libertação, passei tudo isso. Em 2004, eu estava em Belo Horizonte. Não sei se você conhece a Igreja Batista da Floresta, já ouviu falar? Não. Eu estava lá passando 11 dias em um seminário também de cura, de libertação. Foi quando eu conheci uma pastora e fiz amizade com ela, e ela me convidou para que eu fosse para a EFOL. EFOL é Escola Integral de Formação de Libertadores. É ali em Curitiba, na Jocum, né? E o diretor é o Cote. Eu acredito que todo mundo conhece, né? Ou se não todos, muita gente conhece. É uma escola que forma pessoas para trabalhar com a cura, é isso? É isso, é escola integral porque na minha época, ainda é hoje, né? Mas na minha época era de um mês. Né? Praticamente foi 26 dias, onde não era integral lá. E hoje não, hoje é 12 dias, mas também é com muita profundidade, tá? Com a mesma profundidade. Hoje é dividido, né? Tem EFOL 1 e EFOL 2. Tá? Então o 1 trabalha mais na área da libertação e o 2 trabalha na área de cura da alma. Entendi. Então e ela me convidou na época e eu fui para lá, passei. Quando eu cheguei lá, é interessante que assim, eu pensei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E é o que muita gente pensa. Eu não preciso de cura, eu não preciso de libertação, eu não preciso dessas coisas. Então eu também pensava do mesmo jeito. Falei, para que eu estou fazendo aqui? E até porque eu já tinha resolvido várias questões emocionais, questão de perdão, né? Alguns traumas. A gente acha que nunca precisa de ajuda, né? Sim, então eu não sou diferente de ninguém, né? Verdade. Então era esse o meu pensamento também. E só que dentro daquele período houve um momento. Um momento onde o Espírito Santo trouxe, sabe, com profundidade, algo que para mim já estava totalmente resolvido. Só que não era essa a verdade, não era realmente aquilo, era muito mais profundo, não estava no superficial. Quer dizer, então, foi algo que aconteceu por acaso, né? Por acaso de Deus, né? Isso foi uma ministração onde uma palavra. Não, eu digo assim, a sua chegada lá na EFOL foi por acaso, né? Sim, por acaso. Sim, foi, entendi. Foi por acaso. Aí a senhora chega lá achando que nem precisava daquilo lá. Que eu só ia lá para aprender. Para aprender a fazer nas pessoas. Aprender. Uma escola, né? Então vamos aprender. Mas Deus tinha algo muito maior. Deus ensina as outras pessoas, você se prepara para ensinar outras pessoas, mas aprendendo em você mesmo. Antes de você ser instrumento de Deus para curar alguém, Deus sempre vai trabalhar na sua própria vida. E existem situações emocionais que estão mascaradas. E muitas vezes o Espírito Santo até toca, mostra, mas nós espiritualizamos a dor. Não, isso aí já está resolvido, eu já resolvi. Mas naquele dia não teve jeito. Porque quando o Espírito Santo traz à tona, quando ele entra naquela profundeza do nosso ser, no nosso inconsciente, coisas que não estão no consciente, por isso que está no inconsciente. Então são coisas profundas que estão arraizadas. E é neste lugar
que o Espírito Santo quer trazer à tona, trazer a cura e a libertação. Caramba, tremendo, né? E a senhora vai para lá, então, assim, para aprender, achando que já sabia, mas que de repente aprender algo novo, uma experiência, mas ali a senhora passa por uma experiência de transformação. E foi algo muito profundo, porque, gente, eu fiquei assim impactada. Veio toda a dor. Veio uma dor, foi de um trauma, de uma injustiça que eu sofri. Aquilo veio como se tivesse acontecendo naquele momento. E a senhora achava que já estava resolvido? Totalmente, eu já tinha perdoado várias vezes. Meu Deus, aquilo para mim, sabe assim, para mim aquilo não fazia mais parte da minha vida, porque só que louvado seja Deus. Porque Ele conhece o íntimo e o oculto. Ele age de uma forma profunda. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Por mais que a gente pegue aquela sujeirinha, ponha debaixo do tapete, achando que está resolvido, que está curado, mas essa dor, né, esses problemas, esses traumas que a gente carrega, eles podem impactar o nosso presente? Totalmente, totalmente. Nosso comportamento, nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos relacionamentos. Tudo isso pode ficar paralisado, bloqueado, e você não conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida. Por causa de uma dor emocional, por causa de um trauma do passado. Porque o passado não resolvido, com certeza, ele vai travar, bloquear e paralisar o seu presente e o seu futuro. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A pessoa que de repente ela entenda que ela talvez ela não consiga entender que ela precisa. Como é que a pessoa consegue detectar que ela precisa de passar por um tratamento desse? Porque, por exemplo, no caso da senhora, a senhora foi para lá para aprender a fazer nas pessoas, não achava que tinha essa necessidade, que já tinha perdoado, que talvez uma oração no culto, uma ministração de perdão ali, a pessoa foi lá, só que na verdade era algo que estava mascarado. Será que existe alguma forma hoje, com toda a sua experiência, que a pessoa ela consiga perceber, opa, eu preciso passar por um tratamento? Porque eu acho que a grande dificuldade hoje das pessoas em si, dos cristãos, né, é de reconhecer que precisam, né, ser curado, né, precisam passar por aquele tratamento. Será que existe alguma forma, de repente a pessoa que está escutando a gente em casa pense, poxa, eu estou passando por isso, de repente a pessoa se identifica. Existe alguma coisa? Certeza. É quando você vê um comportamento agressivo, quando você vê a sua reação diante da vida, quando você observa algumas compulsões, alguns comportamentos que você, algumas dores que você não consegue resolver, né? Vários conflitos, pecados que você não consegue, você tenta de uma forma espiritualizar aquela situação, mas que não tem como. Aquilo está explícito através do seu comportamento, através das suas atitudes. Então são dores que a gente precisa observar, por exemplo, assim, que você tem e que precisa pedir mesmo que o Espírito Santo mostre situações que estão ocultas no seu coração. Então, existem muitos comportamentos que você pode detectar na pessoa, de ansiedade, comportamentos de agressividades, situações que você não consegue, está sempre voltando àquele mesmo ciclo, aqueles padrões se repetindo na área financeira, na área dos relacionamentos. São dores que você perpetuam, que você, sabe, apesar de você ter nascido de novo, você nasceu de novo. Porque existe, assim, algo onde as pessoas se confundem muito. Porque, glória a Deus, nós nascemos de novo. Você recebeu Jesus como Senhor e seu Salvador. Isso é tremendo, é poderoso, é maravilhoso. Teu espírito é vivificado. Você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é perdoada, tem o nome escrito no livro da vida. Mas isso não significa que áreas da sua vida, sabe,
assim, tudo aconteceu automático, de forma automática. Existem situações da nossa vida que não é, que é um processo. Amém? Amém. É um processo. Eu estou aqui recebendo. Amém? Então, que é um processo que não é da noite para o dia. Por exemplo, eu me lembro quando eu recebi Jesus há 48 anos atrás, e eu estou no processo. E esse processo vai terminar quando Jesus voltar, ou eu ir para a glória. Mas é o que Paulo fala, né, em Romanos 7, né? A carne militando contra o espírito dia e noite, noite e dia, isso, né? mas todos nós estamos em um processo de Deus na nossa vida. Então, quando eu recebi Jesus, é interessante que eu me lembro que eu disse assim: todos os meus problemas agora estão resolvidos. Mas assim, eu não tinha essa compreensão. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que existem áreas de traumas, né? Agora que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, em que o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito, porque aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Agora o Espírito Santo começa o processo do que? Da restauração da alma. Das dores, das feridas, dos traumas, da sua história. Todos nós temos uma história. Todos nós temos situações na nossa vida que precisam ser trabalhadas. E é o Espírito Santo que vai, porque cura interior é isso. Cura interior é um trabalho, é um processo do Espírito Santo na nossa alma. Restaurando, sabe, limpando, purificando, ajustando nosso caráter, nosso comportamento. Aquele que mentia não mente mais, o que bebia não bebe mais, sabe? Então, assim, é um trabalho de Deus, que todos nós chegamos em Cristo, cada um com as suas mazelas. Então, independente da história que a pessoa ela tenha, toda a história vai impactar no processo da caminhada dela, né? Ou seja, no presente e no futuro, né? Vai impactar. Então, o Espírito Santo ele começa um tratamento. Isso é restauração da alma. É santificação. Então às vezes, pastora, vamos lá. Às vezes uma pessoa que, de repente, ela tem uma dificuldade de relacionamento, né? Às vezes ela não entende por que ela tem tanta dificuldade no relacionamento, no casamento. Muitas vezes isso é algo que veio lá de trás, né? Sim. Às vezes são padrões que ela recebeu do Senhor. Que a senhora fala padrões é o quê? O que passou de pai para filho, isso, que vem se repetindo? Quando eu digo padrões, por exemplo, ela viveu num meio de agressividade, um meio de briga, de discórdia. Cresceu naquele ambiente, sabe? Conviveu durante toda a sua existência ali, né? Digamos assim, infância, principalmente nesse período. Então ela cresce, então alguns comportamentos que ela, né, diante do ambiente que ela recebeu, ela vai reproduzir. Mesmo tendo um entendimento de que aquilo ali é errado, né? Sim, porque às vezes a pessoa nem percebe isso. Ela nem tem entendimento que ela está tendo aquele comportamento. Às vezes a pessoa fala assim: poxa vida, fulano, você é igualzinho sua mãe. Ou igualzinho seu pai. E às vezes ela nasceu até mesmo num ambiente cristão. Por quê? Porque os pais eles vão transmitir, nós transmitimos herança para os filhos. Heranças biológicas, né? Heranças emocionais e heranças espirituais. É um DNA espiritual que a gente carrega. Então, a pessoa está ali, então, e principalmente aquilo que a gente mais não tolera no outro, e principalmente dentro de casa, na família, é aquilo que nós temos a tendência de reproduzir. Dentro da nossa própria família, quando se constrói uma família com Mas os filhos. esse outro é quem? O cônjuge ou os pais? Não, estou dizendo assim, quando você, dentro de um ambiente, você aprende daquela forma, e às vezes você não concorda, tá? Você viu seus pais agredindo e você critica, sabe? Você não aceita, e realmente a gente não pode aceitar. Mas tudo aquilo que você critica no outro, que você julga no outro, você tem a tendência de você reproduzir aquele mesmo erro. Então você agora casou, está com a sua família. E você muitas vezes diz assim: eu nunca vou
eu não quero ser igual meu pai, ou eu não quero ser igual minha mãe. Daqui a pouco você pode se pegar tendo o mesmo comportamento ou até pior do que os seus pais. Porque você está reproduzindo o mesmo padrão que você recebeu dentro de casa. E uma frase que eu ouvi de um pastor, né, um apóstolo, aliás, que ele diz assim, ele falou assim, que o pecado da primeira geração, da segunda geração, aliás, desculpa, da segunda geração é pior do que o pecado da primeira. A situação vai piorando. Vai piorando. De geração em geração. De geração em geração. Meu Deus, o que será das próximas gerações, então? Sim. Então, assim, essa questão, nós precisamos mesmo pedir a graça de Deus, permitir essa questão de cura, permitir que o Espírito Santo entre nas áreas, em todas as áreas da nossa vida. Não adianta eu mesmo me lembro que eu espiritualizava, não adianta você espiritualizar uma ferida. O interessante é que a gente começou até a avançar um pouquinho no nosso assunto, que a gente estava, né, vamos voltar um pouquinho aqui, só para a gente entender como é que a senhora passou por esse processo, sim, né? A gente estava sim. nesse momento, a senhora passou por esse processo, e aí fez esse curso, e aí conta pra gente que a partir do curso, como é que foi? A partir desse trabalho. Bem, como eu disse a você, eu fiz a IFOL, né, Escola de Formação, Escola Integral de Formação de Libertadores, e eu passei por esse processo, e a partir dali eu comecei assim, eu não comecei de imediato a ministração, né, não comecei, mas retornei para a igreja, e com a bênção, né, com a bênção e a permissão do meu pastor, da igreja que eu era no momento, nós começamos a fazer alguns trabalhos, né, de aconselhamento cristão, aconselhamento dentro dessa área de cura e libertação. E comecei a ter algumas experiências. Mas depois disso, teve um período, mais ou menos em 2008, 2009, eu fui para missões. Né? O Senhor me chamou para missões, e aí eu fui para trabalhar em missões, eu fui trabalhar, eu fui para Jocum, fui morar em Curitiba, morei em Curitiba durante 1 ano, e nisso que eu fui morar lá, eu trabalhei na Oficina da Alma, eu fiz a escola, a FMA, que é a Escola Ministerial de Aconselhamento. Né? Depois disso, nós viajamos, fomos para o Ceará, fiz uma escola de implantação de igreja, trabalhei com plantação de igreja em Juazeiro do Norte. Quer dizer, então a gente vamos só se envolvendo, né? Se envolvendo, e depois eu retornei. E depois que eu retornei, eu passei a trabalhar mais. Né? Depois que eu retornei de missões, passei alguns anos fora, e depois que eu retornei, eu comecei a trabalhar com mais profundidade nessa área. Mas uma coisa que eu observei, quando eu retornei, eu observei na minha própria vida. Quando o Senhor me trouxe, Ele disse: Margarete, você está... que o Senhor estava me trazendo de volta para quê? Para curar algumas situações na minha própria vida. Entendi. E foi um processo de Deus na minha vida. Sabe? Foi um processo de Deus, como foi antes, até hoje. Eu me lembro agora, falando nisso, que teve um período aí para trás. Eu quero que assim, as pessoas que estejam nos ouvindo prestem bem atenção nisso, eu acho que é importante eu falar isso, que todos nós estamos nesse processo. Eu me lembro que eu estava num determinado lugar, trabalhando no encontro com Deus. E nesse dia que eu estava trabalhando no encontro com Deus, que eu fui lá, fui convidado, eu estava lá em Bacaxá, em Niterói, né? Bacaxá, aquela banda lá, né? Que eu estava... Região dos Lagos, ali iniciozinho, né? Isso, ali em Bacaxá, região dos Lagos, é isso mesmo, região dos Lagos. Quando eu estava ali trabalhando, eu me lembro que eu estava, né, acordei e o Espírito Santo falou comigo assim: Margarete, você está à porta da terra prometida, mas você não entra. Nossa. Olha que coisa forte, gente. Forte demais. Você está à porta da terra prometida, mas você não entra. O que Deus estava falando comigo não era de entrar no céu, não era isso.
era das promessas dele. Era dos propósitos que ele tinha na minha vida. Era daquilo que eu estava buscando em Deus, dentro do meu ministério, dentro do meu chamado. Sabe? E assim, porque às vezes você está dentro do seu chamado, mas você ainda não se encontrou. Assim, ainda não desatou. E isso, assim como é chamado, é em qualquer área da nossa vida. Porque Deus é Deus de princípios. Então, ele, sabe? Então, muitas vezes, nós, sem percebermos, guardamos situações dentro de nós e não resolvemos. Independente do tempo que você tem de igreja. Independente daquilo, se você é pastor, se você tem pastor, líder, não importa. Deus vai estará sempre nos tratando. Porque a obra é dele, ele tem uma obra na nossa vida. Eu vi, só te peço licença um pouquinho, porque você falando disso, de liderança, né, de pastores, porque às vezes a pessoa pensa, não, eu já sou um pastor, eu não preciso, né? Mas quantos pastores aí estão com traumas aí? Eu me lembrei de algo assim que não foi nem no meio evangélico, foi até muito interessante. Uma pessoa me contou de um padre lá na Bahia, lá em Salvador. Diz que ele era um homem extremamente grosso, rude, e era um padre muito bem visto lá na região. E aí ele passou por um tratamento, e aí ele voltou ali e mudou, conseguiu mudar essa reação. Eu achei muito interessante isso. E eu me lembro a pessoa me contando, né, sobre esse assunto, né, e eu falei, nossa, que interessante, né? Ele passa por um tratamento, ou seja, não importa se você é padre, pastor, sim, apóstolo, não. Né? Ou seja, a cura da alma, ela é para todos nós, né? Para todos nós. Isso aí é muito importante. Então, assim, o Senhor falou comigo, Margarete, olha que eu estava ali para ministrar. Uhum. E o Espírito Santo ministrando no meu coração. Amém. E o Espírito Santo ministrou falando para mim, Margarete, você está à porta da terra prometida, mas você não entra. Quer dizer, aquilo que eu estava buscando em Deus, orando em Deus, né? As promessas de Deus. E porque o maior problema nosso, gente, quero falar com todos vocês, assim, não está fora de nós. Muitas vezes a gente acusa o diabo, porque o diabo tá me colocando um obstáculo, porque o diabo está usando fulana, está usando Bertano, e às vezes não é o diabo. Às vezes é Deus até que está permitindo que aquela situação se levante. Para nos confrontar a nossa carnalidade, situações que nós ainda não resolvemos dentro de nós. E isso é independente. O diabo está dizendo assim, eu não tenho culpa disso não. Com certeza. Tenho culpa disso não, tá me culpando disso aí eu não fiz não, né? Com certeza. Então o que aconteceu? E o Senhor falou comigo. E eu naquele momento que eu falei, meu Deus, eu ainda estava meio dormindo, acordado, o Espírito Santo falando. Eu falei, Senhor, e eu fiquei triste, abatido. Eu falei, meu Deus, Senhor, o que está impedindo? O que pode estar impedindo das promessas, daquilo que eu tenho buscado em Deus, das portas se abrirem, para que eu possa tomar posse daquilo que é meu direito, sabe? Porque Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém. Amém? Ele já conquistou. A Bíblia diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Então, ele já conquistou, é um direito dos filhos de Deus, conquistado por Cristo Jesus. Não é mérito nosso. O mérito é de Cristo. Amém? Amém. Então, o que acontece? E eu falei, Senhor, por que eu não... o que está impedindo? E quando você faz uma pergunta dessa ao Senhor, você sabe que Ele vai revelar. Ele responde. Ele vai responder. Com certeza. Porque é aquela questão, né? Senhor, sonda-me, conhece. Né? E prova, né, se há em mim, né, algum caminho mal, né, e guia-me. Então foi o que eu fiz. Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou à porta? Porque eu tive a visão
a visão, eu na porta, uma porta grande, enorme, eu pequenininha pro lado de fora. Quer dizer, e a porta não era pequena, era grande. E por que eu não entrava? O que estava impedindo? E nesse exato momento, sabe o que o Senhor me mostrou? O meu coração. Nossa. O seu coração estava impedindo você de viver as promessas de Deus. Caramba, tremendo. Ele falou, Margarete, há ressentimento, há desonra. Havia ressentimento, havia desonra, questão de liderança. Havia ressentimento. E havia questão de família. Olha aqui. Então, olha que, gente, eu já trabalhava nessa situação toda. E para mim, para você ver como sempre um processo, porque a vida continua, situações se levantam. Então você já resolveu várias questões, mas isso não significa, sabe, que está tudo resolvido e que outras questões vão se levantando e você vai precisar lidar com ela. E isso faz parte do quê? Do processo de maturidade na nossa vida. Não é verdade? Então, assim, são questões. E quando ele me mostrou o que? Meu coração, meus sentimentos, alguns ressentimentos. E eu comecei a buscar, Senhor, porque assim, eu não tinha noção, certo, nem desse sentimento, nem dessa desonra e nem dessa situação. Mas como o nosso Deus é perfeito, ele não fica devendo nada a ninguém. Ele começou a me abrir o meu entendimento e me mostrou os meus comportamentos. Ele começou a me mostrar situações de comportamentos indeterminadas, tanto na igreja mesmo. Uma vez ele falou para mim, sabe o que o Senhor disse para mim? Margarete, você tem uma rebeldia velada. Aí eu chorei muito. Rebeldia revelada? Uma rebeldia velada, quer dizer, algo oculto. Que muitas vezes você está dizendo sim, mas querendo dizer não. Ou seja, é muito importante a gente andar ajustado com, sim, com as pessoas que estão à nossa volta, a Bíblia diz, nossa liderança. Se obedecerdes, está em Isaías 19, se me obedecerdes, comereis o quê? O melhor desta terra. Então, às vezes, você não tem noção dos princípios, o princípio do amor, do perdão, da obediência. Tem um pastor, recentemente essa conversa, tá? Coisas de... tem um mês mais ou menos para cá. Um pastor, conversando com a gente, contou uma experiência dele. E ele falou que ele tinha algumas situações que ele passou, ministerialmente falando, e que ele carregava isso com ele. Então, assim, a gente sabe que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas e nem curadas. Sim. Mas é lugar de pessoas imperfeitas procurando, né, melhorar, pessoas doentes que estão procurando cura. Isso. E ele passou por algumas situações em algumas lideranças, enfim. E aí ele entendeu que ele precisava liberar perdão. E aí quando ele libera esse perdão, ele já tinha passado por um cenário de 3 divisões na igreja. Cinco divisões da igreja, 5 rachas, 3 ou 5, não lembro agora com detalhe. Mas havia passado por vários rachas dentro da igreja dele. Ele falou que depois que ele vai e ele pede perdão, né? Porque assim, nem sempre o perdão é quando alguém erra, às vezes pelo ressentimento que você carrega também, não é isso? E aí ele vai e libera perdão, né? Porque ele carregava uma mágoa, ele libera o perdão para aquelas pessoas. E aí ele falou que a partir dali, ele nunca mais passou por essa experiência negativa dentro do ministério. Fechou a porta, né? Fechou a porta. Porque às vezes a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Aí a pessoa pensa assim, mas a questão emocional, as feridas emocionais pode dar brecha ao diabo? Com certeza. Com certeza. Porque o diabo se alimenta das feridas da alma. Então, essa questão, voltando aqui ao assunto, para a gente poder fechar, essa questão, quando o Senhor falou para mim de ressentimento disso, daquilo,
falou dos ressentimentos, das desonras. Ele me mostrou os meus comportamentos que eu tinha em relação às pessoas que eu não estava honrando, que eu precisava honrar minha casa, que eu precisava honrar o ministério em que eu me encontrava, porque havia uma aparente obediência. Gente, isso é muito sério. Eu quero assim falar com vocês. Isso é muito forte. Havia uma aparência de obediência, mas o coração estava longe. E quando, assim, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Eu gosto muito dessa passagem. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e espírito, junta e medula. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Amém. Então ela vai trabalhar no mais profundo do nosso ser. Porque todas as coisas estão nua e patente diante daquele com quem nós temos que nos tratar. Entendeu? Então, quando o Senhor me mostrou, porque às vezes Deus tem obras tremendas para realizar através de cada um de nós. Mas Ele não tem condições de colocar aquela obra. Por quê? Porque nós não estamos maduros. Nós não estamos preparados. As portas estão aí. As portas para nós entrarmos, sabe? E nos apropriar as bênçãos. Mas não estamos emocionalmente. E uma pessoa que não está emocionalmente, espiritualmente, não tem como você ter um crescimento espiritualmente estando com a alma doente. Você vai dar frutos? Pode até dar. Mas não frutos que você poderia, sabe, produzir de qualidade. Então o Senhor falou comigo, Margarete, né, que eu precisava resolver essas questões. E eu ainda pergunto, Senhor, o que eu devo fazer? Começar a fechar as brechas. Fechar as brechas. E como eu iria fechar, como é, né, que eu poderia, como é que eu ia fechar as brechas? De que forma? Consertando aquilo que estava errado. Fazendo o caminho de volta. A senhora tocou num assunto bem interessante, fazer o caminho de volta. Eu estou fazendo curso de Homem ao Máximo, né? Um curso bem bacana, recomendo também os ouvintes aí que quiserem fazer esse curso. A gente tem ele aqui na IBR Salvador. Em breve na IBR Salvador. Amém. Mas temos aqui na IBR do Meia, amém, um curso muito abençoado. E na última aula eles falaram muito sobre esse caminho de volta, né? O caminho de volta, é lembrar da onde você caiu e voltar lá. Fala um pouquinho sobre isso, isso é tão interessante. Realmente, isso em todas as partes da nossa vida. Eu vou concluir aqui essa parte, né, como é que foi o meu caminho de volta. Porque aí as pessoas, né, os amados, os irmãos vão entender melhor. Perfeito. Então, assim, o caminho de volta que eu fiz era o quê? Era, por exemplo, a questão da honra. Independente se a minha família ou a liderança me honrasse ou merecesse ou não, era eu honrá-lo. Porque a honra, ela é incondicional. Você não honra porque você quer receber honra daquela pessoa. Aquela pessoa pode não te honrar, mas você está cumprindo um princípio. O princípio da honra. Foi o que eu comecei a fazer. Quando eu comecei a honrar as pessoas, independente de esperar nada delas, a família, sabe? A ter reações diferentes. Porque muitas vezes a forma como você reage a algumas afrontas, você está cada vez mais se aprisionando. Então, e muitas vezes Deus permite até aquelas afrontas para você cair em si. Olha aqui, por que você está se ferindo tanto aqui nessa área? É porque essa área não foi tratada. Eu tenho um filme que eu vi que é interessante. Eu não vou tentar falar o nome do como é que fala? Do protagonista, porque eu não vou nem acertar falar, sou péssimo em inglês. Mas ele é um ator escuro, hoje ele usa uma barba branca. É um cara muito famoso, ele faz o papel como se fosse Deus.
Ah, eu sei quem é, me lembro, sei quem é a pessoa. Aí ele faz o papel, e aí eu acho tão interessante, porque chega uma hora que a pessoa tá pedindo a Deus ali e tal, e ele fala assim, será que quando você pede a Deus, tipo assim, perdão, né, ele não te dá a oportunidade de você perdoar? Eu achei tão interessante, e quando a sua fala me fez fez lembrar desse filme. Então eu comecei a resolver essas questões da honra, independente se estava me honrando ou não, cuidar mais da minha casa, da minha família, sabe? Olhar as pessoas com outro olhar, não de crítica, não de julgamento, sabe? Eu fui começando a consertar, porque caminho de volta é isso. É aquela questão que de Zaqueu. Certo. Entendeu? Né? Se eu defraudei, enganei, aquilo que eu fiz, eu vou procurar corrigir o meu erro. Então, se eu não estou tratando melhor, não estou cuidando da minha família, eu vou cuidar melhor. É você mudar o seu comportamento, mudar o seu olhar. Da vez de você responsabilizar o outro, é você ter responsabilidade da sua vida. É mudar você. Você não muda ninguém, mas você pode ser transformado. Assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade. Independente do que o outro faz. Não é porque o outro faz que eu tenho que fazer também. E não é fazer como Adão, né? Que culpou Eva, né? Isso. Então eu comecei. E na medida que eu fui consertando, que eu fui orando, que eu fui me humilhando, porque aí depende muito do quebrantamento, do reconhecimento dos seus erros. É se humilhar. É cruz. É você ir para a cruz. A cruz é isso. A cruz é o quê? É o arrependimento, é a confissão, é a renúncia, é o perdão, é o quebrantamento. Isso é cruz. Sabe? É se você se submeter, é sujeitar a Deus. É você se sujeitar a Deus. A Bíblia não diz sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí é quando você se sujeita a Deus, é que você resiste ao diabo. E ele fugirá de vós. Não tem como. Então, no momento que você se sujeita a Deus, foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer, me humilhar, orar, reconhecer meus erros dentro daquele contexto. Uhum. Perfeito. Assumir a responsabilidade que era minha e não do outro. Eu não tenho como mudar o outro, mas eu quero e desejo ser transformado de dia após dia. E conforme eu fui fazendo isso, porque, escuta só, primeiro é o princípio. Você entra no princípio, você cumpre o princípio, você obedece ao princípio, dentro do processo. E qual foi o processo? Foi esse caminho de volta. Perfeito. E no momento que você, suporta o processo, se submete ao processo, gente, aleluia, o céu se abre. Ou seja, não tem como você viver o milagre sem passar pelo processo. Não. E o processo é renúncia, arrependimento, confissão. É enfrentar sua dor, sua responsabilidade. É você encarar. Por exemplo, não adianta eu mascarar a minha dor. Eu preciso enfrentar. Sim, eu menti. Eu tenho trauma. Eu estou doente emocional. Eu tenho dependência emocional de fulana, de ciclana. Sabe? Eu enfrentar a minha vulnerabilidade. Não é eu criar desculpas ou fazer de vítima. Não! Eu sou assim, eu sou agressiva. Eu preciso, entende? De restauração. Sabe? Eu sou uma pessoa, eu sou insegura. Seja lá o que for. Eu fui abusada. Sabe, eu fui abusada, eu me sinto culpada, não importa qual seja a dor. Sabe, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o que eu não posso é ficar acusando o outro. Eu preciso, assim, encarar, aceitar que realmente eu fui injustiçada. E o que eu faço agora com isso? Entendi. Eu vou entregar na cruz. É parar de depositar no outro
né, a desculpa do seu insucesso, do seu fracasso. Do né? meu fracasso. Por mesmo que... Que ele seja responsável. Exatamente isso. Entendeu? Mas assumir que realmente eu sofri aquele dano. Sim, eu sofri, mas eu agora sou dono da minha situação. Eu sou responsável. Para o que eu vou fazer com isso agora? Ou eu fico como vítima, ou eu fico como responsável. E se eu sou responsável, por exemplo, se eu sou vítima, eu vou ficar paralisada naquela situação, acusando o tempo todo alguém por aquele problema, e eu vou ficar ali. O tempo vai passar, os anos vai passar, e eu vou me manter cativa de uma situação. Certo. Aprisionada de uma situação. Mas no momento que eu assumo a responsabilidade, realmente fui ferida, sofri o dano, fui prejudicada, fui injustiçada, mas o que eu vou fazer? Eu tenho Cristo Jesus. Ele já levou toda essa dor que eu estou sentindo para a cruz. Porque muitas vezes, olha, pega isso que é importante, que veio na minha mente agora. Muitas vezes, aquela dor se torna um ídolo. Por quê? Por que se torna um ídolo? Porque eu tiro Jesus do centro e coloco o quê? A dor. A dor. Aí, eu não consigo de jeito nenhum perdoar. Por que eu não consigo perdoar? Porque a dor, a injustiça... passa a ser maior do que Deus. Passa a ser maior do que Deus. E aí toma o controle da vida da pessoa. Com certeza. E eu dou poder àquela pessoa de me manter o que? Cativa. Presa a uma ligação de alma ali iníqua. Eu fico presa emocionalmente àquela pessoa. E por causa daquela pessoa, eu paro de viver aquilo que Deus tem para mim. Então, a forma de eu ser liberta, né? Porque a gente está falando de prisões, e isso também, quer dizer, uma coisa que era somente emocional, olha, acaba sendo agora o quê? Espiritual. Se torna uma prisão, uma opressão. Ou seja, o diabo, ele é um oportunista. Oportunista. Ele trabalha exatamente naquele trauma, não, ou seja, aquele trauma já existe e ele trabalha exatamente naquela rachadura ali daquela alma. Por quê? Porque no tempo oportuno, não é? Que se chama hoje, eu não entreguei ao Senhor. Eu, às vezes, por ressentimento, por vingança, por vários orgulho, que é uma das coisas que é uma estrutura maligna, que muitas vezes nós sustentamos, e não entregamos a Deus a nossa causa de orgulho, porque queremos vingança, queremos... né? Porque a falta de perdão é isso, né? E queremos que o outro sofra de qualquer maneira, porque achamos que se a gente perdoar é como se a gente passasse a mão no erro do outro, é como se eu fosse permitir que ele fizesse de novo. Mas não, o perdão, ele, na verdade, é para mim sair livre, sair daquela prisão. Porque se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Então quem está aprisionado sou eu. Então muitas vezes a pessoa coloca alguém, né, um sentimento, uma dor no centro da sua vida. E por causa disso ela fica aprisionada, porque aí se torna uma idolatria. E o inimigo, como você disse, é um oportunista. E ele se alimenta das feridas da nossa alma. E aí entra o quê? Uma raiz de amargura. É o pastor Cristiano que fala muito, né? O diabo, ele é o rato que se alimenta do lixo da alma. Não é isso? Essa frase que ele fala? É uma frase que realmente é, assim, até que é uma frase que lá na EFOL se fala muito, né? O Cote fala muito essa frase, né? Essa frase até eu acredito que ele... Ele aprendeu lá e eu aprendi com ele. Porque o que acontece? O que acontece às vezes? Às vezes a gente... até na questão da... A gente já entramos agora na libertação, né? Aí às vezes a gente fala assim, na questão da libertação, a gente quer expulsar o demônio de alguém. Né? Então, assim, você pode até expulsar o demônio de uma pessoa, mas a libertação, ela faz parte da restauração da alma. Tá? Por quê? Porque o demônio, ele é colateral.
Se ele está agindo opressão na vida de alguém, é porque existe alguma situação. Ele é legalista. Não é verdade? Nós somos do Senhor. Estou falando em relação a crente, tá? A cristão, a homens e mulheres de Deus. Certo. Tá? Nós somos do Senhor. A Bíblia diz que Deus nos guarda e o maligno ele não nos toca. Amém. Que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra. Amém? Ô, glória! Então é muito bom. Já virou culto. Já virou culto. Então é importante que eu entenda isso. Eu sou do céu, eu sou filho de Deus. Então, agora, e como é que então o inimigo, às vezes você está debaixo de uma opressão? Como é que o cristão pode ficar debaixo de uma opressão? A Bíblia diz que o diabo opera nos filhos das trevas, da desobediência. Certo. Então, as questões agora, porque eu creio, assim, essa é uma forma de eu ver, não sei vocês que estão nos ouvindo aqui, que uma das maiores batalhas espirituais é a obediência. Porque a Bíblia diz, se me ouvides e me obedecerdes, coisa melhor desta terra. Então, a obedecer não é fácil. Obedecer significa se sujeitar, se submeter, é se entregar, depender exclusivamente do Senhor. E muitas vezes, a gente não consegue em alguma situação. Seria a libertação, um princípio da libertação, a obediência? Seria isso? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que nessa caminhada nossa, nós quebramos princípios. É isso que eu quero dizer. Certo. Quando eu falo de obediência, eu estou falando isso. Nós quebramos princípios, às vezes até inconsciente, porque o mundo espiritual ele é movido por leis e princípios de Deus estabelecidos. Perfeito. E esses princípios é para todos os homens, para toda criatura, independente se ela seja crente ou não. Amém? Amém. Tá? Perfeito. Então, mas como nós, filhos de Deus, conhecemos a palavra de Deus, né, que é nosso guia, a nossa lei magna, não é verdade? É a palavra de Deus. Então, e muitas vezes nós, por exemplo, uma questão de não perdoar. Você está quebrando o quê? Um princípio. Ali é verdade, um mandamento. É. E esse é um dos maiores problemas do cristão. É um dos maiores. Em todos os aconselhamentos que eu faço, uma das maiores dificuldades que a gente encontra é a questão do perdão. Então você ali, eu não quero perdoar, e às vezes estão pessoas, eu já tive questão de trabalho com pessoas, que elas disseram, não vou perdoar. Como é que fica isso? Então a libertação, e às vezes a pessoa está debaixo de uma opressão espiritual maligna. Por quê? Pela falta do perdão. Porque ela ali abriu espaços, não só para a enfermidade no seu corpo, porque nós somos espiritual e corpo. Mas ela abriu espaço para uma opressão espiritual também, na vida dela. E às vezes eu me lembro que eu já tive pessoas que eu fui orar pela pessoa, a pessoa estava enferma e o Senhor falou, não ore. Por quê? Eu falei, porque assim, não orar, por quê? Não ore. Fala para ela primeiro liberar perdão. Pronto. Então eu falei, cara, amado, tem alguém que você ainda não perdoou? Né? Eu fui conversando com ela, tal. Aí ela começou a chorar e começou a falar da situação dela com uma pessoa. Então, a cura dela, olha só, a cura física dela estava dependendo de quê? Do perdão. Do perdão. E assim, outras situações. Então, a libertação não é só você expulsar um demônio na vida de alguém, uma opressão na vida de alguém. Que tem pessoas que vão lá na frente umas 10 vezes, pelo mesmo problema. Nós precisamos descobrir qual é a causa. Então, libertação é isso. É você buscar a causa. Aí que entra essa questão do lixo. Por exemplo, né? Aí que entra. Se existe mosca, é porque existe o quê? Tem lixo. Então, a libertação é você tratar do lixo da alma. Do caráter. Às vezes o caráter. Às vezes pessoas que compram, mas não pagam. Ou seja, o diabo,
né, ele se aproveita exatamente desse lixo que as pessoas carregam. Das leis e dos princípios que são quebrados. Que são quebrados. Como a senhora deu exemplo, por último, comprou e não pagou, né? Comprou e não pagou. Não libera perdão. Raiz de amargura. Que pode impedir você, assim, sabe? Seu relacionamento com o próximo, com você mesmo, porque muita gente, com você mesmo, com o próximo e com Deus. Ou seja, a pessoa, né, que comprou, por exemplo, e não pagou, tecnicamente ela tá fazendo mal pro outro, mas na verdade ela tá fazendo mal para si mesmo. Para si mesmo. Porque às vezes a vida financeira está contaminada. Então problemas de vida financeira também podem estar relacionados. Pode estar relacionado à falta de educação financeira. Claro que é um... Né? Porque a gente não pode espiritualizar, não pode naturalizar tudo, nem espiritualizar tudo. Precisa ter um equilíbrio. Equilíbrio, ok. Um discernimento. Quando você faz um aconselhamento, você busca o quê? O discernimento de Deus. Certo. Você procura entender o que está levando aquela pessoa a viver aquela situação pela qual ela veio buscar você. Ela veio buscar, a gente ouve, fica ouvindo, buscando qual o problema principal. Ela diz, não, meu problema principal, num caso aí, pode ser a financeira, minha vida financeira fica assim, vive assado. Ou então meus relacionamentos. Então o que nós vamos fazer? Fazer uma pesquisa. Conversar com ela, ouvi-la, para saber em qual área, em qual situação pedir o discernimento. Nós vamos ouvir a pessoa e vamos ouvir o Espírito Santo. Para saber como nós vamos ajudar aquela pessoa. Aonde, se há princípios quebrados. Entendi. Então, diante daquilo, a gente conversar com ela e falar, não, fulano, então essa área aqui, olha, você precisa consertar isso aqui, fazer o caminho de volta nessa área. Você precisa voltar lá com seu pai, com a sua mãe, pedir perdão. Porque a Bíblia diz, e a palavra de Deus é a verdade absoluta, que aquele que desonra pai e mãe terão o quê? Né? A vida curta. Aí a gente começa a trazer os princípios, né? A palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Né? Se você quer viver longos dias sobre a terra, que você quer o primeiro mandamento com promessa. Uma vida de prosperidade e saúde, você precisa honrar teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Você desonrou seus pais. Entendeu? Ou você desonrou sua liderança. Dependendo da situação, você desonrou. Então, vamos trabalhando. Então, no momento em que a pessoa... Porque a libertação é você ter consciência daquilo, da situação. É consciência. Consciência de houve algum princípio quebrado e, mediante isso, arrependimento, confissão. Falando um pouquinho, pastora, da honra, né? A senhora tocou no ponto bem sensível, né? A honra aos pais, a honra, né, às autoridades e tal. Sim. Tem muito pastor hoje, a gente sabe que tem muito pastor não, né? Muitos líderes, né? E muitos líderes que acabam usando esse princípio da honra, né, para uma honra incondicional. A questão dos pais também, de você honrar os pais, e às vezes você até tem uma pessoa que ela está no caminho do Senhor, mas os pais não são. Sim, e tal. Sim. Então, às vezes o pai quer que ela faça uma coisa errada e tal, e a pessoa não faz. Então, o que seria, de fato, uma honra, né, aos olhos do cristianismo, aos olhos de Deus? Sim, não. É claro, se o teu pai pedir para você fazer algo que é contrário à palavra de Deus, você vai pedir sabedoria de Deus para você chegar para ele e dizer, olha pai, eu respeito o Senhor, mas isso é contrário à palavra de Deus. Acontece também no casamento, tipo sim, situações e como dentro essa. do casamento também. Você não vai ser agressivo, desrespeitar a pessoa dentro daquilo que ela crê, ou que ela acredita, ou do que ela está te pedindo. Você vai expor as suas verdades dentro daquilo que a Bíblia diz. Ou seja, a honra não é obediência condicional, Não. É incondicional, né? Não. A honra ela é incondicional, desde que ela não fere os princípios bíblicos. Amém. Eu puxei porque isso precisa ficar muito claro para o pessoal que está ouvindo em casa, né? Entender, porque honrar não é obedecer de olhos fechados. Não. Nem a liderança de igreja, nem a pai, nem a mãe.
Você entendeu? Existem coisas que já me pediram para fazer e eu cheguei perto da liderança e falei, olha, eu respeito respeito o senhor, né, uma pessoa, mas eu não posso fazer isso. É isso. Porque isso não faz parte dos meus princípios. Que são os princípios de Deus, né? Que são os princípios de Deus. Pastora, me conta assim, para descontrair um pouquinho, me conta uma experiência bem impactante nesse tempo que a senhora tem levado o SARI. Claro que a gente entende a questão da ética, não vai poder falar nome, nem contar nada que realmente assim possa identificar a pessoa, mas a gente queria que a senhora contasse uma experiência legal, caça aí na sua memória algo bem interessante, marcante que você viveu assim nesse tempo anos, de terapia, né? Nesses anos de terapia, de tratamento. É muita coisa, né? Tem muita, assim... A mais marcante, a que mais te impactou, que vem na tua memória agora. Olha, é tanto, mas é assim, eu me lembro de uma assim, me veio algumas, né? Mas uma que, assim, me impactou muito. Nós estávamos realizando o SARI, que é o Seminário de Aconselhamento e Restauração, onde nós trabalhamos nessa área nós falamos sobre bastardia, né? Filhos que foram gerados fora da aliança do casamento, né? E então aí uma mãe se levantou chorando, falando assim, mas eu gerei meus filhos fora da aliança do casamento, então meus filhos não é abençoados. E ela chorava, então assim, naquele exato momento, eu vi o cuidado de Deus para aquela mulher. Porque ela levantou, assim, nós estávamos ministrando, e ela levantou assim na frente de todos, ela foi em pé e chorando, ela não aceitava que, dentro daquilo que nós estávamos falando, de como gerar filho fora da bênção, da proteção do casamento. Né? E como isso acaba trazendo danos, segregação, orfandade, porque muitas vezes nem conhece os pais, e vários fatores que ocorrem, né? Nessa questão da desproteção da família, né? Da cobertura do pai, da mãe, então, e dentro da aliança do casamento. E ela levantou muito assim, aí o que eu fiz? Mas naquele momento, sabe, eu fiquei parada. E o Espírito Santo, assim, a ministração parou. E eu desci, eu saí da onde eu estava, parou tudo. E eu saí da onde eu estava. Eu saí da onde eu estava, e eu saí da onde... Eu já repeti tudo. Pode continuar. Isso, saiu da onde estava. E eu saí da onde eu estava e fui até aquela mulher. E Deus me trouxe assim, um amor tão grande por ela, uma compaixão tão grande. Sabe quando tudo para em função de uma pessoa? E eu ali dei uma palavra de Deus, de amor, de acolhimento para aquela pessoa. Sabe? E ali ministrei a vida dela. Tudo parou em torno daquela pessoa. E eu ministrei sobre a vida dela uma palavra e uma oração que o Espírito Santo consolou, confortou e trouxe paz ao coração dela. Então foi algo para mim, eu vi o cuidado de Deus, o zelo de Deus por aquela vida, o acolhimento do Senhor. Só para ficar claro para quem está ouvindo de casa, porque assim, eu já acompanho um tempinho, imagino já quais tenham sido os procedimentos, né, que vocês fizeram ali. Mas só para o pessoal que está ouvindo a gente entender, numa situação como essa, alguém que gerou o filho fora do casamento, né, e aí tem uma palavra como essa, viu a reação dela, né, ali, a senhora colocou que foi uma reação, né, ela colocou ali para fora e vocês foram lá ministrar ela. O que é feito
né? Claro que você não precisa dar detalhes, né, pastora? Mas assim, basicamente, o que é feito numa situação como essa? Uma quebra de maldição, como é que vocês fazem? Sim, geralmente quando nós ministramos no caso dela foi muito específico. Certo. Tá? No caso dela ali, é que eu não me lembro mais as palavras que o Espírito Santo colocou na minha boca. Palavras de amor, de afirmação, assim, no caso dela, né? Mas geralmente, quando nós ministramos sobre essa questão da bastardia, filho gerado fora da aliança do casamento, nós trazemos todo o entendimento, fundamentos, né? E no final, tá? Nós temos... Ó espólio. No final. E, aliás, na verdade, no SARI, todas as ministrações, no final, ela tem um fechamento. Ela tem uma oração, aonde ela vai te ajudar a liberar, a soltar, a quebrar. Mas quando eu falo quebrar, você não quebra de qualquer maneira, consciente, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ó, você que está em casa, que quer saber, que precisa passar por um tratamento como esse, porque assim, eu entendo a pastora Margarete, que não pode dar muitos detalhes aqui para vocês, mas, tipo assim, a pessoa que teve um filho gerado fora do casamento, né? A palavra de Deus, né, é bem clara e coloca isso como uma maldição, né? Mas o seu filho é maldição, né? Hoje você é convertido, você é um cristão, então, ou seja, mas é feito dentro do trabalho desse de cura interior, um trabalho específico para quebrar toda essa maldição que foi gerada fora e trazer aquilo que estava perdido para a luz, não é isso? Isso, eu não gosto nem de falar maldição, porque eu gosto até sempre de explicar o que significa isso, né, na palavra, mas tá fora da bênção. Fora da bênção, Vamos dizer assim, né? Tá fora, vamos melhorar porque isso. Porque existe todo um contexto da forma como ele foi gerado. Porque é isso o que traz a bastardia é isso, é a forma como ele foi gerado, na lascívia, geralmente, muitas vezes na lascívia, no adultério. E é isso que vai trazer consequências, tá? No caso seria a maldição, as consequências que essa criança vai sofrer. Mas isso tem como ser quebrado. Sim. É perfeito, é onde eu quero chegar. Então, quando você tem consciência da forma como você gerou aquela criança, e você se arrepende diante de Deus, confessando, pedindo perdão, reconhecendo que a maneira, né, que foi pecado, entendeu? Entendi. Foi de uma forma da lascívia, na fornicação, no adultério, em várias situações que levou, né, aquela criança a ser gerada. Aí você se arrepende daquele comportamento, daquele momento. De repente você fala, mas eu não era crente. Tudo bem. Ou seja, não existe uma sentença eterna. Deus muda tudo, né? A Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás na nossa vida. Amém. Então, a gente na ignorância, nós fizemos muitas coisas. Agora que nós estamos no tempo da salvação, nós reconhecemos, agora que, né? Nós reconhecemos aqueles erros, aquelas faltas, e temos condições, através de Cristo Jesus, de nos confessar e de arrepender diante de Deus. Porque muita gente fica presa nessa passagem assim. Não, mas isso foi no tempo da ignorância. Sim, foi no tempo da ignorância, mas agora você não é mais. É isso. É isso aí. Agora você não é mais. No momento em que vem a luz, que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e o que a verdade nos faz? Ela nos liberta. Então agora você tem a consciência de que foi um tempo da ignorância, você vivia segundo o curso desse mundo, mas agora você está em Cristo. E aí você, em Cristo, né, passando por um tratamento como esse, né, sim, um trabalho em Cristo, e tendo consciência, sabe, das áreas pecaminosas, em situações que você abriu porta para opressões malignas no passado, sabe, as alianças com as trevas que você fez, as consagrações e vários outros pactos, seja lá o que for. Agora em Cristo, sabe, você tem autoridade para anular tudo isso no poder do nome de Jesus. Isso é poderoso demais. Repete aí, pastor, repete. No nome de Jesus você tem autoridade
Porque foi-nos dado o que? Poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. E mal nenhum nos fazer causar dano algum. Então, agora em Cristo Jesus, na autoridade do nome de Jesus, todo pacto, toda aliança, todo pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Porque ele já se fez maldito em nosso lugar. Como diz Gálatas 3:13. Ele já levou todas as nossas maldições. Amém. E nós, o que nós temos que fazer agora? Nos apropriarmos daquilo que é nosso direito e a nossa herança em Cristo Jesus. Porque não é porque ele já fez que você não precisa fazer mais nada. Ele já trouxe a salvação. Todos são salvos? Não. Quem é salvo? Aquele que recebe Jesus como Senhor e seu Salvador. Se apropriou da salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Perfeito. Então, às vezes, você já está em Cristo, mas está vivendo uma vida miserável. Aí, por que uma vida miserável? Porque ainda não se apropriou através da palavra de Deus. Como eu disse, o que eu falei para vocês? Que eu estava à porta da terra prometida, não entrava. Mas no momento que eu comecei a ajustar, aí entrei no processo, e o processo às vezes dói. Porque o processo é renúncia. O processo é entrega. A Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E muitas vezes nós não queremos. Então, é um processo de morte. Cruz é morte. É renúncia do eu. É entregar aquilo que você está segurando. É perder para o Espírito Santo. Ô, glória. Amém? É perder para o Espírito Santo. Amém. Porque quando você perde para o Espírito Santo, você ganha. Com certeza. Você ganha. Amém? Amém. Então, quando você entrega, você se rende, meu Deus, coisas novas. Porque verdadeiramente, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Mas tudo se fez novo aonde? No teu espírito. Tremenda uma aula isso aqui, hein? Já virou um SARE aqui. Amém? No seu espírito tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Agora, você precisa o quê? Passar pelo processo da metanoia. A mudança radical de mentalidade. A transformação da mente. E isso vai fazer toda a diferença. É despojar do velho homem e se revestir do novo homem criado em Deus. Eu costumo muito usar o exemplo de Moisés, né? Moisés, ele era hebreu, mas foi criado como um egípcio, né? E ali, ele ministrando, né? Mostrando essa visão, Deus quer procurar uma pessoa para ser um resgatador, né? Sim. E aí quando Deus passa os olhos, quem Deus vai usar? Porque o povo estava vivendo numa escravidão e eles não tinham uma mentalidade de rei, de príncipe para reinar, de livre, né? Ou seja, a mentalidade dele, a mente dele estava escravizada. Sim, de porque ele é de escravo. O pai foi escravo, o avô foi escravo, o tataravô era escravo, 400 anos de escravidão. Aí Deus vai usar quem? Né? Vai levantar um homem, né, dentre os hebreus que estavam ali, mas pega esse homem e coloca dentro do palácio para que ele tivesse uma mente, né, de líder. Uma mente livre de líder. E aí ele entende aquilo tudo e Deus passa a usar ele a partir dali, né? Ou seja, é tremendo. Ou seja, Deus prepara ele, faz com que a mente dele fosse liberta daquele cativeiro, daquela escravidão, para transformar ele agora num líder que pudesse libertar o povo. Libertar o povo, exatamente. Né? Porque você vê dentro desse processo de que você está falando ali em números, né? Que o povo, aquele povo, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Certo. Não é verdade? Porque eles creram. E por quê? Eles se apropriaram do que a palavra tinha, do que estava escrito na palavra. Mas os demais ficaram presos com a mentalidade de escravo. Eia, subamos e possuamos. E muitos de nós também estávamos com a mentalidade de escravo. Eu acho que todos nós, em algum momento, né? Com certeza. E muitas vezes não rompemos, não porque Deus não possa fazer, mas porque a nossa mentalidade ainda
está no velho homem. Então tem muita gente que nasceu de novo, mas está com a mentalidade do velho homem. É verdade. E que precisa de quê? Aí por que a igreja precisa de cura e libertação? Para despojar do velho homem. Aí você tem que se revestir do novo. Você tem que vir pro sário, né? Para fazer o sário, para poder ser restaurado na sua mente, passar pela essa transformação. Não. Pastora, deixa eu aproveitar aqui esse momento. O pessoal que está em casa, está ouvindo, já está empolgado aí. Amém, amém. Né? E assim, se a pessoa quiser fazer o sário, como é que ela faz? A senhora tem o sário, eu sei que a senhora tem um sário aqui na IBR, mas tem outros lugares também. Sim, não, é só as pessoas, né, os pastores, os líderes, entrarem em contato conosco. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? O Instagram da pastora. Então, se você ouviu, você quer levar o SARI para sua igreja, você quer participar do SARI, né? Pega lá a bênção do seu pastor, vou fazer o curso e tal. E aí você entra em contato com a pastora Margarete aqui, você pode chamar também aqui, me chamar aqui no direct, colocando mensagem, ou você vai aqui direto. YouTube, né? Pelo YouTube, pode mandar mensagem pelo YouTube, ou mande mensagem diretamente aqui, pega o Instagram da pastora, vai estar na descrição do vídeo, entre em contato com ela e ela vai trazer maiores direções. Será um prazer muito grande. Eu quero dizer que nós agora estaremos em Salvador. Aproveitando quem está assistindo esse vídeo agora em 2026, porque o vídeo no YouTube fica anos, né? Isso. Amém? Mas se você está em 2026, tá? Em Salvador, vai acontecer no dia 28 de maio. Isso. Amém? 28 de maio eu tô falando porque eu sou pastor lá da Igreja de Salvador. Amém? Juntamente com minha esposa. Então, dia 28 de maio vai acontecer um pedacinho do SARI, porque o SARI leva um tempinho para acontecer, uma semana, né, pastor? Pode ser final de semana também, né? E a gente vai fazer que vamos começar quinta-feira, à noite e domingo pela manhã e à noite. Então, se você está escutando a gente... Tá em Salvador aí. Tá em Salvador, Bahia. Alô, Bahia. Tá bom? Rua Botuporã, de endereço antigo. Tá bom? Rua Tomás Gonzaga, número 32, pertinho da Sermeca. IBR Salvador, tá bom? Então, se você quiser, pode entrar em contato que eu te passo mais informações. Se você estiver em Salvador. Se você está no Rio de Janeiro, apesar que a pastora roda o Brasil todo, né? Aqui no Rio de Janeiro nós vamos fazer na região dos Lagos. Região dos Lagos? Ali em Araruama. Nós estaremos ali na IBR de Araruama. IBR Araruama. Vai ser o final vai ser o final de julho. Final de julho. Desse ano, 2026. Final de julho. Na última semana de julho. Tá? Nós estaremos lá na sexta, sábado e domingo. Perfeito. E estaremos também na IBR aqui no Meier. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, no Meier. Em agosto. Tá? Estaremos em agosto aqui. E também todos nossos convidados. Então, em agosto vai ter SARI. Nós temos SARI em julho e temos SARI em agosto aqui na IBR no Meier. Mas aí, quem quiser, eu estarei colocando no nosso Instagram, com endereço e tudo, para então, não importa se é em 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Está assistindo esse vídeo, entre em contato lá através do WhatsApp da nossa pastora, para que você possa participar do SARI, que é um trabalho fenomenal. Eu participei, fui muito tocado, chorei muito, descobri que tinha muita coisa dentro de mim. Não, até hoje eu estou descobrindo. Que precisava de liberar perdão, enfim. E foi muito abençoador, abençoou muito minha vida. E quando tiver o próximo, fazer de novo. Minha esposa também ama. Minha esposa também segue muito aquela pastora Tânia Tereza. Tânia Tereza, sim. É uma referência. É uma referência, né? Sim, muito inteligente. Demais. Ensina muito sobre cura interior. Verdade. Glória a Deus. Pastora, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa casa, aqui no Pod do Guião, amém? E interessante que Guião é o meu sobrenome, e eu coloquei Pod do Guião por quê? Porque Guião, não sei se a senhora sabe, ele é uma madeira onde você coloca o stand-up aonde guia. Ele vai à frente da tropa, né, os soldados, ele vai à frente com a bandeira e ele é o guião. Então, outro dia eu estava assim, não tinha entrado no quartel de pouquinho,
Não, pega lá o guião. O guião é o que fica à frente, Olha. ele vai à frente guiando a tropa. Então ele vai ali Maravilha. levando. Então o pódio do guião é para guiar você. Hoje você foi guiado aí, foi trazido para a luz com essas palavras, com esses ensinamentos. A gente podia... Ó, tem matéria aí, tem 1h20 de podcast aí, estamos chegando em 1h20. Mas a gente teria assunto aí para passar 4, 5 horas conversando verdade. tranquilamente. Quem sabe numa próxima vez, essa é a primeira de muitas. Será um prazer muito grande. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, né? A gente estamos aqui com muita alegria e para transmitir aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. Como eu disse, antes de nós levarmos uma palavra de cura, de libertação para alguém, Deus primeiro trata da nossa vida, está tratando e vai continuar tratando. E eu me sinto muito feliz poder compartilhar com você e com todos que estão aqui essa palavra. Amém, pastora. A molecada já tá rodando pela casa aí. Já apareceram no vídeo, não tem problema nenhum. Né? Essa a gente está em casa, aqui é a minha casa. E se você quer participar também aqui desse podcast, você tem uma história para contar, você tem um testemunho muito abençoado, uma superação. Se você domina alguma área, como a pastora Margarete, que domina essa parte de cura interior, tem algo tão poderoso para acrescentar nas nossas vidas, né? Eu costumo dizer que isso aqui não é... podcast é para gente famosa. Não, legal que gente famosa faça, amém, e tem muita relevância. Mas você, de repente, não é famoso, assim como eu também não sou, né? Mas tem uma história linda para contar, tem algo que você pode compartilhar que vai muito abençoar e edificar a nossa vida, assim como a pastora Margarete, né, que já está ficando muito famosa, edificou a nossa vida hoje. Amém. Obrigado, pastora. Eu que agradeço, tá? Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Glória a Deus. Você que está em casa, muito obrigado por estar conosco aqui. E pega aí, compartilha, mande para o pessoal, para os seus amigos, mande para a pessoa que você sabe que precisa, mostra isso para a liderança da sua igreja. Quem sabe a gente não leva o Sari, a gente não, quem sabe a pastora não leva o Sari. Sim, podemos levar sim. Amém? Glória a Deus lá para a sua igreja, tá bom? Amém. Glória a Deus, pastora. Tchau, Deus abençoe e até o próximo episódio. Deus abençoe, queridos.